Imagine viver de uma forma tão próxima de Deus que nem a morte pudesse te tocar. Em um mundo cada vez mais distante do Criador, existe uma história antiga que prova que é possível caminhar lado a lado com Ele todos os dias e que essa escolha pode mudar para sempre o seu destino. Hoje, você vai descobrir quem foi o homem que viveu entre o céu e a terra, que viu o futuro da humanidade e deixou um legado capaz de atravessar séculos. Se você já sentiu que precisa de algo mais profundo, de uma fé que realmente transforma, fique comigo até o final, porque a jornada de Enoque pode revelar exatamente o que falta para a sua vida dar um passo definitivo rumo ao eterno. Nos primórdios da história humana, a terra ainda carregava o frescor da criação. Os rios corriam cristalinos, refletindo um céu profundo e limpo. As florestas se erguiam como colunas vivas, respirando o sopro do próprio Criador. Os campos eram férteis e o vento trazia consigo o perfume das flores silvestres, espalhando vida por cada canto do horizonte. Era um mundo que ainda conservava o eco do Éden, uma lembrança visível do tempo em que Deus caminhava lado a lado com o homem. As famílias cresciam, espalhando-se pelas planícies e vales, construindo lares e cultivando a terra. Os mais velhos, guardiões da memória, narravam ao redor das fogueiras histórias do jardim perfeito, descrevendo a harmonia que um dia uniu todas as criaturas. Essas lembranças, passadas de geração em geração, mantinham viva a consciência de que o Criador estava próximo e seu cuidado era constante. Mas lentamente, algo começou a mudar. Pequenas sementes de orgulho e autossuficiência germinavam no coração humano. A confiança plena em Deus cedia espaço à busca por controle e poder próprios. Pequenas disputas se transformavam em conflitos. A generosidade dava lugar à ambição. Ainda havia beleza e ordem, mas sombras sutis já se insinuavam sobre a criação. Foi nesse cenário de um mundo ainda resplandecente, mas com sinais de uma futura queda, que a história de um homem chamado Enoque começaria a ser escrita. Entre as famílias que habitavam aquela terra ainda jovem, estava a linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão. Diferente de outras linhas genealógicas que se distanciavam rapidamente dos caminhos do Criador, essa mantinha, com esforço e devoção, a memória e a reverência àquele que havia formado o homem do pó da terra. Foi nessa casa que nasceu Enoque, herdeiro de um legado espiritual que o conectava diretamente às primeiras gerações da humanidade. Se essa história já está tocando o seu coração, imagine o que ainda está por vir. Aproveita e já deixa o seu like e se inscreve, porque o que você vai ouvir até o final pode transformar a forma como você vê a vida. Desde os primeiros anos, seus pais perceberam nele uma atenção incomum aos detalhes. Enquanto outras crianças se distraíam com jogos e brincadeiras, Enoque observava o céu e as estações, como se buscasse ler nelas uma mensagem oculta. As histórias que os anciãos contavam sobre o Éden, sobre a voz de Deus caminhando no frescor do dia, não eram para ele simples narrativas antigas. Eram janelas para uma realidade que ele desejava conhecer pessoalmente. Seu nascimento e crescimento se deram em tempos de transição. A beleza da criação ainda resistia, mas o coração humano já se inclinava para caminhos tortuosos. Ninguém poderia imaginar que aquele menino silencioso e de olhar atento se tornaria um marco na história. Alguém cujo destino ultrapassaria os limites comuns da vida. À medida que crescia, Enoque começou a se destacar de forma sutil, mas inconfundível. Não era mais alto ou mais forte que os outros, nem buscava ser o centro das atenções. Seu diferencial estava na forma como via o mundo. Para muitos, as colinas eram apenas terra e pedra. Para Enoque, eram testemunhas silenciosas da obra do Criador. O vento não era apenas brisa, mas um sussurro que carregava ecos de uma voz antiga. Enquanto seus contemporâneos se entregavam às disputas, à construção de cidades e à busca por prestígio, Enoque cultivava um outro tipo de conquista, a compreensão daquilo que não se podia medir com as mãos.
Ele caminhava pelos campos com passos lentos, atento aos pequenos sinais, o desabrochar de uma flor, o curso de um riacho, a dança das nuvens, como se cada detalhe fosse uma página de um livro divino. Essa postura despertava curiosidade e, às vezes, estranhamento. Alguns o consideravam distante, alheio às urgências do dia. Mas a verdade era que Enoque vivia num compasso diferente, guiado por uma sintonia invisível. Sem perceber, ele estava sendo preparado para algo muito maior que qualquer realização humana. Com o passar dos anos, as caminhadas solitárias de Enoque se tornaram cada vez mais longas. Ele buscava lugares afastados, onde o silêncio permitia que sua mente se esvaziasse das preocupações comuns e seu coração se abrisse para algo maior. Ao entardecer, permanecia por horas observando o céu se tingir de laranja e violeta, sentindo que aquele espetáculo não era apenas beleza, mas comunicação. Foi numa dessas noites, quando a lua surgia lentamente no horizonte e as estrelas começavam a brotar no firmamento, que Enoque experimentou algo inédito. O ar parecia mais denso, como se carregasse uma presença invisível. Não houve palavras audíveis, mas uma certeza firme invadiu seu espírito. Ele estava sendo chamado. Esse chamado não veio com promessas de facilidade. Era um convite silencioso, mas claro, para deixar de lado a vida como conhecia e seguir por um caminho estreito, onde cada passo deveria ser dado com fé. Enoque compreendeu naquele instante que sua existência não poderia mais se limitar ao ciclo de plantar e colher, nascer e morrer. Havia um propósito maior o aguardando. A partir desse momento, algo mudou de forma irreversível. Ele não buscava mais Deus apenas nos sinais da natureza. Passou a buscar sua presença em cada batida do coração. E sem anunciar a ninguém, começou a caminhar por essa nova rota, uma jornada de entrega total ao Criador. Depois daquela noite, nada mais parecia igual. As tarefas diárias continuavam: cultivar a terra, cuidar dos rebanhos, prover para a família, mas, para Enoque, tudo tinha um significado diferente. Cada ação, por mais simples, era oferecida como ato de adoração. Ao amanhecer, antes que o sol tocasse o topo das colinas, ele já estava em oração, não apenas falando, mas ouvindo, atento às impressões silenciosas que vinham ao seu espírito. Essa nova forma de viver exigia renúncias. Havia convites que ele recusava, conversas das quais se afastava, práticas comuns entre os homens que ele simplesmente não conseguia mais seguir. Alguns o consideravam reservado demais, outros diziam que ele se isolava. Mas Enoque não se guiava pela opinião de ninguém. Sua bússola estava voltada para uma direção única: andar lado a lado com o Criador. Essa caminhada não era marcada por êxtases constantes. Havia dias difíceis, de silêncio profundo, em que parecia estar sozinho. Mas mesmo nesses momentos, uma paz firme sustentava seu coração, como se uma mão invisível o guiasse. Pouco a pouco, ele se tornava mais sensível à presença divina, percebendo-a nas mudanças do vento, no brilho da manhã e até nas provações. O que para outros era invisível, para ele se tornara real e constante. Enoque vivia na terra, mas seu espírito já habitava algo muito mais elevado. Com o aprofundamento de sua comunhão com Deus, algo novo começou a se manifestar na vida de Enoque. Durante suas orações e momentos de contemplação, imagens vívidas surgiam diante de sua mente, tão claras que pareciam mais reais que o próprio mundo físico. Não eram sonhos comuns, nem devaneios passageiros. Eram visões carregadas de significado. Ele via o avanço da maldade entre os homens, a violência tomando as ruas das cidades, a injustiça se infiltrando até nas famílias e o orgulho humano erguendo altares para si mesmo. Via alianças sendo quebradas, inocentes sendo oprimidos e a terra gemendo sob o peso da corrupção moral. Mas essas visões não eram apenas de advertência. Revelavam também a certeza de que Deus não ignoraria o mal para sempre. Enoque contemplava um tempo vindouro em que a justiça divina se manifestaria de forma plena, pondo fim ao caos e restaurando o equilíbrio.
equilíbrio. O peso dessas revelações era grande. Ele compreendia que não podia guardá-las para si, mas também sabia que nem todos estariam dispostos a ouvir. Em seu coração nasceu uma convicção inabalável. Sua vida não era apenas uma caminhada de devoção pessoal, mas também uma missão de proclamar a verdade, mesmo que isso lhe custasse incompreensão e rejeição. Essas visões transformaram Enoque num mensageiro, e sua voz começaria a ecoar entre os homens. As visões que Enoque recebia não podiam permanecer em silêncio. Movido por uma urgência interior, ele começou a falar aos que cruzavam seu caminho. Não era um discurso inflamado, nem carregado de teatralidade. Suas palavras vinham com uma autoridade calma, mas firme, como quem fala de algo que viu com os próprios olhos. Ele alertava sobre a crescente corrupção, exortava o povo a abandonar caminhos de injustiça e chamava todos ao arrependimento. Dizia que o Criador observava cada ato e que chegaria o dia em que sua justiça não poderia mais ser adiada. As reações eram diversas. Alguns riam, chamando-o de visionário iludido. Outros o evitavam, incomodados com a clareza de suas advertências. Mas havia também aqueles que, ao ouvi-lo, sentiam uma inquietação no coração, como se algo profundo estivesse despertando. Enoque não se deixava influenciar pela aceitação ou rejeição. Sua missão não era convencer a todos, mas semear a verdade. Ele falava com quem estivesse disposto a ouvir, confiando que, no tempo certo, as sementes germinariam. E assim, entre a rotina de sua vida e os encontros ocasionais, ele se tornava cada vez mais conhecido, não por grandes feitos terrenos, mas por carregar uma mensagem que vinha do próprio céu. Em meio à sua caminhada espiritual e à missão de mensageiro, Enoque viveu um marco pessoal profundo. Tornou-se pai. Quando Matusalém nasceu, ele sentiu algo diferente, uma mistura de alegria intensa e um peso sagrado de responsabilidade. Segurar o filho nos braços era como tocar o futuro, um futuro que ele sabia estar entrelaçado aos desígnios de Deus. A paternidade não diminuiu sua busca espiritual, pelo contrário, intensificou-a. Cada ensinamento que transmitia a Matusalém vinha carregado não apenas de sabedoria prática, mas de reverência ao Criador. Enoque desejava que seu filho crescesse com a consciência de que a vida não se resumia a trabalhar, conquistar e desfrutar, mas que havia um propósito eterno a ser buscado. Enquanto cumpria seu papel como provedor e protetor, Enoque também era guia espiritual para o lar. Ele sabia que os valores que colocasse no coração do filho seriam herança mais valiosa do que qualquer posse material. Matusalém, por sua vez, crescia observando o exemplo vivo de fé que seu pai representava. Um homem que equilibrava as responsabilidades da terra com a devoção ao céu. Essa nova fase reforçou em Enoque a noção de que sua vida estava ligada a algo muito maior que ele próprio. Os anos passaram e Enoque viu Matusalém crescer e formar sua própria família. Logo, vieram os netos e, entre eles, um menino que chamaria sua atenção de forma especial, Noé. Desde cedo, Enoque percebia nele algo diferente, um brilho no olhar, uma serenidade incomum para a idade, como se já carregasse no coração um senso de propósito. Observando o bisneto, Enoque sentia uma convicção silenciosa de que Deus tinha planos singulares para aquela criança. Não sabia detalhes, mas em seu espírito havia a certeza de que Noé seria instrumento de preservação e renovação em um tempo futuro de grandes desafios. Essa percepção aumentou ainda mais seu zelo como patriarca. Ele sabia que a fidelidade transmitida de geração em geração seria crucial para os dias vindouros. Conversava com seus filhos e netos sobre a importância de manter viva a aliança com o Criador, mesmo quando o mundo ao redor escolhesse caminhos contrários. Para Enoque, cada membro de sua descendência representava um elo na corrente dos propósitos divinos. E, ao olhar para Noé, ele via não apenas um bisneto, mas um ponto de virada no curso da história humana que um dia viria. Com o passar dos anos, a comunhão de Enoque com Deus alcançou um nível tão profundo que ele parecia viver entre dois mundos. Cumpria suas responsabilidades na terra, mas sua mente e coração
coração estavam constantemente voltados para o alto. As pessoas ao seu redor notavam que havia algo diferente nele, uma paz serena que não era afetada pelas tensões e conflitos comuns da época. Ele se tornara um homem de poucas palavras, mas de presença marcante. Em sua companhia, muitos sentiam um misto de tranquilidade e reverência, como se estivessem próximos de algo sagrado. Não havia ostentação em sua vida, apenas simplicidade, disciplina e um amor constante pelo Criador. Enoque já não buscava sinais para crer. Ele vivia na certeza de que Deus estava presente em cada instante. A separação entre o visível e o invisível parecia cada vez mais tênue para ele. Quando orava, não pedia apenas bênçãos, mas se colocava à disposição para cumprir qualquer propósito que Deus desejasse. Essa intimidade moldava não apenas seu caráter, mas também a forma como enfrentava cada dia. Para Enoque, caminhar com Deus não era uma prática ocasional, mas o próprio sentido de existir. Foi em um dia aparentemente comum que o extraordinário aconteceu. O sol havia nascido como sempre, iluminando os campos e aquecendo as colinas. Enoque cumpriu suas tarefas habituais, conversou com familiares e, como de costume, retirou-se para um momento de solitude. Seguiu por um caminho conhecido, aquele que levava a um ponto alto de onde podia ver boa parte da região. Mas naquele dia ele não retornou. As horas passaram e a família começou a procurá-lo. Chamaram seu nome, vasculharam vales, florestas e trilhas. Nenhum rastro, nenhuma pista. Era como se tivesse se dissolvido no ar. A notícia se espalhou rapidamente. Uns, perplexos, buscavam explicações naturais. Outros, que conheciam sua vida e seu caráter, compreendiam no coração o que havia acontecido. Deus o havia levado para si. Não havia corpo, não havia despedida, apenas a certeza de que Enoque atravessara um limiar invisível entre a terra e o céu. Seu desaparecimento não deixou um vazio comum, mas uma sensação de plenitude e mistério. Para muitos, foi a confirmação de que andar com Deus era um caminho real, capaz de transformar até mesmo o destino final de um homem. Após o desaparecimento de Enoque, sua história se espalhou como um sussurro sagrado pelas famílias e aldeias. Os mais velhos contavam aos jovens sobre o homem que andou com Deus de maneira tão íntima que não conheceu a morte. Para uns, ele era um mistério. Para outros, um sinal vivo de que a comunhão com o Criador ultrapassa os limites da existência humana. Seu exemplo atravessou gerações. A simplicidade de sua vida, a firmeza de sua fé e a constância de sua busca se tornaram referência para aqueles que desejavam viver de modo íntegro em meio a um mundo cada vez mais distante de Deus. Não era lembrado por conquistas materiais, mas por uma herança invisível, a certeza de que o relacionamento com o Criador é o maior bem que um homem pode possuir. Enoque provou que é possível caminhar em harmonia com o céu enquanto se pisa o chão da terra. Sua história permanece como um convite silencioso, um desafio a viver com os olhos voltados para o eterno. E assim, seu nome ecoa não apenas como um personagem do passado, mas como um farol para todos que ousam seguir o mesmo caminho. Se a caminhada de Enoque falou com você hoje, mostre isso para o mundo. Curta, compartilhe e se inscreva para que mais pessoas descubram que é possível andar com Deus de forma tão profunda que até a morte perde o seu poder. Deus abençoe.